Boa tarde. Eu agradeço muito aos organizadores deste evento a oportunidade de conversar com vocês. Também agradeço a sua presença nesta sessão. Então, eu vou falar sobre estratégias para o futuro. Mas essas estratégias para o futuro levam em conta o passado e o presente. Nosso planeta está em uma situação de perigo, né? A temperatura pode se elevar 6 graus. Então, esse é propriamente um inferno, né? Todas as possibilidades de utopia são destruídas com esse aquecimento. Mas também é possível uma auto-organização da sociedade para buscar um futuro mais próspero. Eu achei na internet um site em que se coloca uma lápide e duas datas nessa lápide, 1979 e 2012. E diz aí que é o período em que a histeria sobre o aquecimento da Terra viveu. Ela foi vítima do resfriamento devido ao início de um ciclo solar de menor intensidade. Ou seja, começa um ciclo de 100.000 anos em que o Sol começa a emitir menos radiação. E se diz que a passagem desse movimento é sentida por tais pessoas. Ele coloca a sua argumentação. Diz que 79 foi o ano em que foi impresso o primeiro relatório da Academia Nacional de Ciências dos Estados Unidos sobre mudanças climáticas. E 2012 é o fim da vigência do primeiro protocolo de Kyoto. Então, a questão que se levanta é a seguinte: é possível o resfriamento global pelo esvanecimento do Sol? O que seria interessante que ocorresse em 2012? Então, qual seria a visão alternativa? Aí as datas são diferentes, 1712 e 2012. E quem faleceria seria o capitalismo industrial baseado no anseio desmensurado de lucro, crescimento eterno, opressão e inverdade, vítima de sua própria poluição e do caos climático e social. E por que 1712? Porque nesse ano, Thomas Newcomb inventou um sistema para bombear água das minas de carvão que era acionado por uma caldeira movida a carvão. E isso permitiu aumentar muito a produtividade de extração de carvão. E se considera que é a data de início da fase industrial do capitalismo. Em 2012, de acordo com o painel intergovernamental de mudanças climáticas, seria o ano em que teriam que começar-se a tomar providências para absorver o impacto de aquecimento de 6 graus centígrados. E também é o fim do ciclo no calendário maia. E muitas pessoas já consideram que é uma data de mudança da civilização humana. Bom, se essa situação fosse verdade, é possível pensar que a humanidade poderia viver com harmonia, responsabilidade, consumo renovável e tendo uma relação sadia com a natureza. Porém, em um planeta mais quente ou mais frio, certo? A ciência é responsável por isso que está acontecendo no planeta. Então, a ciência começa com a religião, certo? Com os mitos, e vai evoluindo aos poucos no crescente fértil, na Grécia, Roma, Egito, Bizâncio, Islã, etc., até chegar à Revolução Industrial, e aí ela se desvia e passa a haver uma ciência excessivamente utilitária, que seria a ciência do capitalismo. Então, é necessário questionar essa ciência e propor a ciência dos sistemas comprometida com a verdade, não apenas com
aumento da produção e do consumo. E a matemática e a astronomia foram, no início, as ciências fundamentais nesse caminho de evolução do conhecimento. Depois, outras ciências foram responsáveis pela revolução científica do século XVII, a física, a química e a biologia. E hoje, o que nós sabemos do planeta e da sociedade leva em conta arqueologia, geologia, climatologia, ecologia, história e, mais recente, paleoclimatologia. Então, agora podemos estudar o infinitamente grande, o infinitamente pequeno, o infinitamente complexo, e podemos usar essas visões para estudar o passado e o futuro da humanidade. Então, tem novas ferramentas científicas, a teoria de sistemas, a dinâmica de sistemas, análise de sistemas complexos e abertos. E esse novo conhecimento a gente pode utilizar para entender como funciona o mundo e fazer uma modelagem do mundo e fazer uma crítica ao sistema mundial. Então, nesses 300 anos, houve uma grande expansão do capitalismo. Como funciona o modelo mental do capitalismo? Então, se parte do individualismo radical para um anseio desmedido de lucro, vão mudando as condições, para a opressão violenta para conseguir os meios de ganhar dinheiro, para uma promoção, muitas vezes, não do conhecimento, sino da ignorância, né, das pessoas, e em uma atitude de destruição do mundo, de apropriação do mundo. E, finalmente, todo isso se encaminha para um colapso global. Então, como seria a pirâmide do capitalismo atual? Os sistemas dos países periféricos, né, também organizados em natureza, sectores produtivos diversos, classes, né? Eles fornecem recursos para as nações centrais, que também têm uma base produtiva formada por operários, agricultores e pessoas sem emprego, pequenas empresas, classes médias, multinacionais, força militar, ideologia e cultura e governo, no topo. E há laços muito fortes entre os grupos dos países centrais e das nações periféricas, sobretudo em relação com ideologia, né, e tecnologia. Então, isso se transfere para a periferia e em volta disso, em troca, volta dinheiro, energia e matérias-primas. Então, é o sistema de dependência que existe no mundo. As suposições básicas do modelo capitalista são: o crescimento do produto interno bruto maximiza o bem-estar do ser humano. As empresas, as forças livres do mercado, alocam as pessoas e os recursos da melhor maneira possível. Não é necessário interferir com o planejamento das empresas. O crescimento econômico é a maior prioridade, pois garante o fluxo de lucros e a distribuição posterior de renda. Os recursos ambientais são ilimitados e absorvem todos os impactos industriais. Então, aí a natureza vai desaparecendo aos poucos. Tudo passa a ser cimentado. E é bom lembrar de uma frase de Albert Einstein que diz: os problemas não podem ser resolvidos dentro dos limites da mentalidade que os gerou. Então, já discutimos qual é a mentalidade, né, que gerou esses problemas. Agora teremos que passar a outro marco de referência. A solução de um problema social complexo exige uma abordagem sistêmica, aberta, ética e com uma estética diferente, que poderíamos denominar a auto-organização de baixo para cima. Então, temos que fazer uma crítica aos postulados do liberalismo, né, para superar esse modelo. A expansão econômica em busca de ganhos rápidos e altos
destrói sistemas que já são sustentáveis no mundo inteiro. Um sistema que se propõe agora buscar a sustentabilidade, na verdade está destruindo sistemas que já são sustentáveis. A vantagem competitiva e a economia de escala somente são possíveis porque os danos produzidos, que seriam as perdas de serviços ambientais e as externalidades negativas, não são cobrados pela sociedade aqueles que produzem esses danos, esses impactos. O critério do crescimento do Produto Interno Bruto leva à destruição de estoques vitais da biosfera e coloca em risco o futuro da humanidade. Neste momento, a Amazônia está sendo destruída para que alguns poucos, muito poucos, acumulem capital. A economia de mercado causa desemprego no meio rural e enche as favelas das cidades e causa problemas de migrações internacionais e, ao mesmo tempo, promove o consumo não sustentável dos mais ricos. Não há substitutos na economia para as espécies extintas, entre as quais pode-se incluir a espécie humana. A situação hoje coloca em risco a sobrevivência da espécie humana. A revolução industrial leva a um amadurecimento geral. É possível uma evolução psicológica também derivada dessa revolução industrial? Ou é necessária uma outra revolução para se conseguir a sustentabilidade e a preservação da vida? Seria a revolução da sustentabilidade. Com que bases? Quais seriam as bases para esse novo processo de modificação social? Então, temos que entender como que funciona o planeta. A história da biosfera está aqui. Energia solar, e nós temos aqui as erupções vulcânicas que geraram água, metano, CO2, óxido nitroso, óxido de enxofre, calor. E esses materiais participaram dos processos de fotossíntese na superfície terrestre e no mar. Então, aqui se gerou matéria orgânica, que deu base para cadeias de consumidores. Houve produção de oxigênio e de CO2. E aqui também, matéria orgânica, oxigênio e CO2. E ao mesmo tempo que se estavam sustentando cadeias tróficas na terra e no mar, se estão produzindo novos estoques, corpos de água congelados que capturam CO2 e metano e os isolam do sistema. Recursos energéticos fósseis que contêm carbono, nitrogênio e enxofre e que são retirados do sistema. O CO2 também forma silicatos e carbonatos que são retirados desse fluxo atmosférico. E temos também o hidrato de metano, os clatratos, né, que estão no fundo dos mares, isolando esse metano dos ciclos atmosféricos. E a chuva está contribuindo para uma distribuição dos materiais no planeta. Temos calor, e esse calor vai para o cosmos. Muito bem. Foram necessários 500 milhões de anos para remover o CO2, o metano, o nitrogênio e o enxofre que predominavam na atmosfera terrestre. O que está acontecendo nos últimos 150, 300 anos? O carbono que foi sequestrado em 500 milhões de anos é devolvido ao ar em 200 anos. Há uma reversão da composição da atmosfera em um período muito curto de tempo e possivelmente os ecossistemas não têm a capacidade de absorver esse impacto. Então, vejam aqui que os seres humanos conseguem mobilizar recursos energéticos
y esos recursos energéticos movilizan materiais, geram gases de efeito estufa, esquentam o planeta, e por causa desse esquentamento e com maior acidez, os recifes são destruídos e geram CO2, o mar fica mais quente e perde a capacidade de absorver CO2, e existe o risco dos hidratos de metano, os clatratos, serem liberados junto com o permafrost, e isso mudar de forma dramática as características da atmosfera, levando-nos a um aumento de até 6 graus centígrados. A Revolução Industrial começou em 1712 e desde lá estamos queimando combustíveis fósseis. E os coprodutos dessa queima são o dióxido de carbono, o metano e o óxido nitroso. Então, aumenta, sim, o Produto Nacional Bruto Mundial, mas também as emissões de dióxido de carbono. Uma acompanha a outra. E havendo mais energia disponível, a população cresce, tende a crescer, a aproveitar essa energia e se concentra nas cidades, né? Mas há limites, não podemos ultrapassar os 400 ppm de CO2 equivalente. O passado nos diz que há uma correlação entre temperatura e CO2. Quando muda um, muda o outro. Há, de fato, uma correlação entre dióxido de carbono e temperatura. E os gráficos do dióxido de carbono, do óxido nitroso, do metano, né, dos últimos 1000 anos, mostram que por muito tempo essas concentrações na atmosfera eram constantes. Até 1712. Aí se disparam. E a linha recta constante se convierte em uma curva exponencial. Certo? E surgem também novos compostos, os aerossóis, que também têm efeito estufa. Então, a mudança climática está vinculada às mudanças na composição da atmosfera, na cobertura vegetal do planeta e à industrialização. Então, a industrialização tem que ser questionada. Vean como aumentaram as composições desses gases mais críticos, né? Antes da era industrial e depois da era industrial. Certo? E este é o composto que tem maior efeito no aquecimento, o hexafluoreto de enxofre. E como que se geram essas substâncias? Pela queima de combustível fóssil, certo? Pela alteração no uso da terra, pela produção de cimento, pelas lavouras de arroz, pelos aterros sanitários, pelos processos industriais, pela produção de fertilizantes. Novamente, olhando o passado. A temperatura, 18.000 anos atrás, era mais fria. Aqui a humanidade esteve em risco de desaparecer pelo resfriamento. E a gente vive uma época de 12.000 anos atrás até hoje, de um verão, certo? É o Holoceno. Então, a temperatura do planeta muda. E essas mudanças podem se dever a causas tectônicas, a distribuição dos continentes, deslocamento dos continentes, atividade vulcânica submarina, causas astronômicas, a órbita elíptica da Terra, a variação da órbita da Terra, a variação da energia solar. E também temos causas atmosféricas, a retenção de calor, a reflectividade solar. Tem algumas causas
em que a gente não tem intervenção, mas tem outras causas em que a civilização industrial é responsável por essas causas. Este é um gráfico que mostra como variou a concentração em partes por milhão do dióxido de carbono na atmosfera. E vean que correspondem aos ciclos de 100.000 anos de variação de energia solar. Mais quente, mais frio. Mas nunca ultrapassou 280 partes por milhão. Qual é a situação agora? Onde é que estamos? 380. E quais são os valores esperados dessa concentração atmosférica no futuro? 450, que é situação de perigo. 550, grande perigo. 650, situação dramática. E os países industriais estão modificando o clima. E a previsão deles é ajustar-se neste nível, que é o de grande risco. Vamos repetir esse gráfico, mostrando as possibilidades de incremento de CO2 e ver o que poderia acontecer. Se estamos excedendo os limites de CO2 em que o planeta se autorregulava, o que é possível, novamente, se há uma possibilidade de ajuste normal, é que se repita este ciclo de 100.000 anos. Mas se excedemos estas concentrações, esse processo pode antecipar-se e ser mais dramático. É uma possibilidade de autorregulação do planeta. E em relação ao impacto do aquecimento na biodiversidade, já houve extinções em outras épocas, em outras eras da Terra, Mas hoje estamos vivendo uma diminuição do número de espécies. Então, estamos vivendo a extinção do antropoceno, baseada no uso dos recursos do petróleo. Então, estamos repetindo o que já ocorreu. Mas essas extinções exigem também milhões de anos para o planeta se recuperar. Nos continentes, vamos ver o relatório do IPCC. Nos continentes e nos oceanos, as observações científicas realizadas desde 1970 mostram que os sistemas naturais estão sendo afetados pelas mudanças climáticas, principalmente a temperatura. A humanidade precisa se adaptar rapidamente para reduzir a vulnerabilidade à mudança climática. Há barreiras, limites e custos ainda não conhecidos, como foi colocado na palestra de Fernside. A vulnerabilidade à mudança climática pode ser exacerbada por outros fatores de estresse. É necessário um portfólio de medidas de adaptação e mitigação para diminuir os riscos. Já estão sendo disponibilizadas informações específicas sobre a natureza dos impactos futuros para uma grande variedade de ecossistemas, incluindo temas ainda não cobertos em avaliações prévias do IPCC. Estão ocorrendo mudanças de intensidade e frequência nos fenômenos climáticos. Eventos extremos de grande escala podem causar impactos intensos no final do século XXI, deste século. Os impactos da mudança climática variarão regionalmente, eles imporão custos anuais crescentes durante o processo de aumento das temperaturas globais. O desenvolvimento sustentável, que poderia reduzir a vulnerabilidade dos países à mudança climática, é afetado pela falta de investimentos e pelas políticas públicas que estão sendo adotadas. E, afinal, teremos um planeta um pouquinho mais quente ou muito mais quente?
Não, obrigado. Está muito devagar. Muito bem. Então, vamos para o passado. Temos aqui 570 milhões de anos atrás, quando se inicia o Paleozoico, depois temos o Mesozoico, o Cenozoico e aqui a época atual. Então, esses os anos para trás e a temperatura. Como está hoje? 15 graus temperatura média no planeta. Um aumento de 1 grau nos levaria a esta situação, 2 graus a esta situação, 3 graus a esta, 4, 5 a esta, 6 a esta. Então estamos retrocedendo, né? Podemos ver o futuro como um processo que nos leva de volta às condições do passado, que eram totalmente inadequadas, né, para a vida da espécie humana. Aqui estão os aumentos relativos, né? E esses aumentos relativos correspondem a extinções, a mudanças de eras. E temos as extinções. Então, qual é o tamanho da mudança? 1 grau está garantido. 2 graus também está quase garantido, corresponderia a 400 ppm de CO2 equivalentes. Mas não podemos ultrapassar isto, porque aí já estaremos em condições de aquecimento de 3 graus. E depois temos outra situação em que já não há mais possibilidade de controle humano sobre o que acontece no planeta. Ou seja, o limiar das possibilidades de intervenção humana fica por aqui, entre 400 e 450. Ou seja, e esses valores, essas concentrações estão muito próximas de ser alcançadas. O IPCC coloca vários cenários para o futuro. O cenário A1, que seria o mundo orientado ainda para o mercado. O A2 é um mundo orientado por agrupamentos regionais. O B1, baseado em ajustes, né? Soluções globais para as questões econômicas, sociais e da sustentabilidade. E o cenário B2, em que haveria um mundo com soluções locais, certo? Então, o planejamento agora, se se desejar fazer planejamento, teria que tomar estes cenários, né, para pautar as políticas públicas. E, de acordo com estes cenários, a gente tem possibilidades de aumento de temperatura diferentes. O que garantiza não ir além de 1, 2 graus centígrados é o cenário B2. Então, 1.2 já está garantido que ocorra no ano 2100. E outra possibilidade é ir até 5,8. Aqui temos a possibilidade de adaptação a mudanças climáticas. E aqui já se muda para mitigação de grandes danos socioambientais. Então, 2012 seria o ano em que já se teria que começar a tomar medidas para mitigar esses grandes danos. E seria um sinal de que não se estão fazendo, né, as políticas públicas para adaptação às mudanças climáticas. Também dos relatórios do IPCC, tiramos estes gráficos que mostram qual vai ser a situação dos diversos fatores de funcionamento
do planeta, né? Qual é a situação da água, né? Dos ecossistemas, com aumento de 1, 2, 3, 4, 5 graus centígrados. Então, nós temos menor disponibilidade de água, extinções, né? E a redução da biodiversidade vai afetar a produtividade de diversos ecossistemas no mundo inteiro. Os alimentos. Existem regiões que vão ficar mais quentes e poderiam, né, aumentar a sua produtividade, mas a maior parte da superfície agrícola do planeta vai perder produtividade. A saúde vai ser muito afetada, já está sendo afetada, né? Vectores de doenças que começam a aparecer em lugares onde não existiam por causa do aumento da temperatura. E os custos com saúde vão aumentar em todo o planeta, caso a temperatura continue a aumentar. E essa situação dos alimentos, em que algumas partes do planeta seriam beneficiadas, né, pelo aquecimento, posteriormente as perdas serão em todas as regiões. As regiões costeiras vão ser afetadas pela elevação do nível do mar, né? Isso vai ocasionar a perda da produção de áreas agrícolas de baixa altitude e a migração de grande número de pessoas, milhões de pessoas. Muitas cidades ficariam inundadas. E ocorrem também eventos singulares, né? Como a extinção a redução da área das calotas polares, que vão afetar, né, os ciclos de nutrientes, o clima no planeta, né? E que podem disparar o gatilho para que sistemas de água congelada que contêm muito CO2 e metano liberem grandes volumes desses gases de efeito estufa. Já não seria apenas o petróleo, o carbono, o gás que estão gerando CO2, sino os estoques gigantescos desses materiais que seriam liberados. A situação exposta impõe uma visão diferente e mudanças urgentes. Quem são os cientistas que nos podem ajudar? O IPCC tem pessoas que trabalham com informações do IPCC e colocam essas informações em uma linguagem em que as pessoas podem entender isso mais claramente. Aqui temos a Mark Lynas e Tim Flannery. E o IPCC é composto por uma comunidade científica internacional que estuda a ciência dos sistemas. Há muitos pesquisadores interessantes, aqueles que eu mais gosto e coloquei aqui. E com especial destaque vou colocar Odum, que escreveu um livro que se chama The Prosperous Going Down, em que ele analisa quais são as políticas públicas mais interessantes para os anos seguintes, né? Esse é um livro que ainda não foi traduzido a português. E a partir deste slide, tudo o que eu vou falar está vinculado ao que se coloca neste livro. Então, a percepção pública destes problemas deve ir aumentando. No passado, já houve problemas de grande magnitude, né? A crise do petróleo nos anos 70, que nos deu já uma ideia do que pode ser um futuro com recursos limitados. Então, em 1977, no Brasil, havia filas enormes de carros, né, frente aos postos de gasolina, para reservar um pouquinho desse
combustível, né? E houve um programa, o Programa Nacional do Álcool, para cuidar desse problema de abastecimento, que colocava em risco a economia do país. Algo similar podia ser feito agora em função de mudanças climáticas. Bom, se nós nos ajustamos antes de tempo, é um problema. A gente tem que se vincular à dinâmica do planeta de mudança, das mudanças necessárias para se adaptar às novas condições do planeta. Poucas pessoas entendem as mudanças individuais que são necessárias devido às mudanças em grande escala. E poucos acreditam que outros princípios, além do livre mercado, controlam a economia global. O que a gente colocou que são os princípios da economia biosférica, né, que regulam toda a economia do planeta. A gente pode viver momentos artificiais, mas afinal a economia vai ter que se ajustar às condições necessárias para o planeta seguir funcionando. O tecido social está sendo destruído pelas diferenças sociais que se acentuam devido ao maior individualismo e competição. Maior e não menor coordenação por parte do governo é necessária para se adaptar, para a sociedade se adaptar aos novos cenários. Aqui vou traduzir isto, diz que a produção é lenta, o consumo é rápido. Então, a produção de informação é um processo lento, né? Um processo que exige aplicação de conhecimento, testes, né? Elaborar as coisas de maneira adequada e repassar isso para a opinião pública, né? E depois disso, é possível esperar uma mudança da opinião pública. A consciência da necessidade de mudança se acumula pouco a pouco até atingir um limiar em que o grupo muda de atitude. Estamos agora em uma fase de acumulação de novas atitudes em relação à reversão ou declínio. Os movimentos sociais assumem que a mudança depende de uma escolha da humanidade. Pode ser o contrário. A mudança social é estabelecida por eventos que ocorrem no ciclo recursos-civilização. Muitas pessoas não estão satisfeitas e estão ficando mais abertas à compreensão das raízes do problema que vivemos e da mudança necessária. Em geral, não se acredita que os seres humanos, a economia e o ambiente atuem sobre princípios gerais, mas eles atuam sobre princípios gerais. Se tem fé de que o crescimento resolve tudo. E isso é um paradigma que tem que ser questionado, mudado. Uma qualidade de nossa espécie é a capacidade de reprogramar suas ideias e objetivos quando se torna aparente para a maioria que isso é necessário. Já se reconhecem os novos ideais, a complexidade, a cooperação, a diversidade e a adaptação ambiental. Este gráfico mostra o crescimento, né? Tanto da produção quanto do consumo. É o que a sociedade humana fez nos últimos 500 anos. E se atinge um clímax, que já chegamos a ele, e muitas pessoas creem que esta situação de clímax pode ser mantida. O que o professor Odum coloca es que esta situación no es de crecimiento y
sustentación de un patamar de alto nivel. Y le coloca que hay una relación cíclica entre producción y consumo. En la naturaleza existen ciclos compuestos de restauración lenta de los recursos que se alternan con pulsos de consumo rápido que llenan estoques de los consumidores. Y la economía puede ser vista como un pulso de consumidor. Entonces, este sería la economía humana. Entonces, tenemos una adaptación, crecimiento lento, crecimiento rápido, un clímax, mas después del clímax tenemos un declinio. Y después una sustentación de la manutención basal basada en recursos renovables que estaban degradados y que tienen que ser recompuestos. Y después eso se va a repetir, dando oportunidad de que la naturaleza se recomponga. En cada estadio de crecimiento, no de crecimiento, de evolución, a gente tem políticas diferentes. Na fase de crecimiento, existe competición por recursos, selección, pocos prevalecen sobre sus competidores, crecimiento rápido de todo sistema, entonces eso que prevalece no capitalismo. Na fase do clima que a gente está vivendo, estamos aí. A economía desenvolvió una capacidad de obtención de recursos en todo el planeta y esos recursos son utilizados, así que son capturados. Tenemos una situación de máximo desempeño y máxima eficiencia de maturidad. Una organización jerárquica de varios niveles de cadena trófica, un refuerzo de retroalimentación a los procesos productivos. Existe mayor diversidad antrópica y complejidad antrópica y se pierde la biodiversidad natural y la complejidad natural. Y existe la posibilidad de cooperación y no competición, porque aquí, como hay mucho recurso disponible, no existe la premencia de sobrevivencia, todo el mundo tiene alguna cosa para vivir. Hay una grande concentración de información, una tormenta de información. A gente vai ter que fazer uma seleção de quais são as informações corretas e filtrar as informações incorretas. Bom, e depois temos o declínio. Os ativos diminuem, estoques disponibles menores o un surto de destrucción por pulsos de larga escala. A queda puede ser gradual o catastrófica. Y tenemos que comenzar a planear para un periodo de baja energía. En ese, a diversidad y la información deben ser almacenados para disminuir pérdidas. En este proceso se pierde mucha información. Y aquí vamos a precisar dela. Entonces, a biodiversidade, que aquí es destruida, a biodiversidad va a ser fundamental en estas etapas. Porque a biodiversidad es que va a permitir a recomposición de los estoques de la naturaleza y a recuperación de la producción de materiales y servicios ambientales. Y en esta etapa tenemos que pensar también lo que va a acontecer en la próxima etapa, o sea, dar prioridad para necesidades de largo plazo y pensar en la maximización del desempeño. Y en la última etapa de ese ciclo, aquí sería recuperación funcional en un sistema de baja energía. Teníamos una situación de producción de ambiente mayor que el consumo, los sistemas se están recuperando, los ecosistemas se están recuperando. La población debe disminuir, actitudes de crecimiento mínimo y consumo limitado.
reposicionamento da crença cultural sobre crescimento, né? Então, aqui deixou de haver crescimento, há um decaimento, mas aqui temos que organizar-nos para um novo ciclo de crescimento. Pequenas comunidades dispersas, uso primário de energia de fontes renováveis ou lentamente renováveis. Uma situação totalmente diferente da atual. Então, esta é a energia disponível para as cadeias tróficas. Com a incorporação de energia fóssil e minerais, esta cadeia mudou e tem este patamar. Ela se encumpridou. Então, temos aqui grandes realizações humanas. Novos estratos produtivos na sociedade humana. Mas esto é renovável, esto não é renovável. Então, no futuro, com menos energia, essa curva, né, de distribuição da riqueza diminui, retorna, né, à cadeia trófica natural e vai haver as perdas das funções mais elevadas da cadeia humana. Então, e essas se realizam nas cidades. Então, a atividade vai ocorrer no meio rural e não nas cidades. É uma civilização quase, né, pós-industrial. Se trata de uma experiência nova em que a gente tem que utilizar registros de civilizações passadas, utilizar os princípios sistêmicos, fazer analogia com o funcionamento de ecossistemas para desenvolver novo tipo de inovação. Então, hoje se considera que tudo se resolve com o crescimento. Crescimento é bom, declínio é ruim. O declínio tem uma conotação negativa. Então, é necessário uma habilidade psicossocial para adotar novos padrões de sucesso. E para isso é necessário compartilhar conhecimento de boa qualidade para se preparar para o declínio. Mudar de ritmo. No livro de Odum, The Prosperous Way Down, ele oferece um guia para o declínio ordenado. Não um declínio catastrófico, sino um declínio ordenado. E ele sugere o seguinte: fazer do declínio benéfico o propósito coletivo deste século. Dedicar a esse tema programas de TV, trabalhos de literatura e de arte, aceitar uma pequena redução anual no uso de potência energética, manter um uso estável de energia por pessoa através de uma redução da população, porém, isto feito de forma humanitária, remover os incentivos e os dogmas para a reprodução humana sem limites e também para o crescimento econômico sem limites. Reduzir os grandes salários e os grandes lucros, o necessário para manter o pleno emprego. Manter a relação energia-dinheiro estável através do ajuste do dinheiro em circulação. Evitar a inflação, né? Como se chama? Quando se lança muito dinheiro, não? Evitar lançar muito dinheiro. Emprestar menos e reduzir as expectativas de lucro dos mercados de ações. Criar incentivos econômicos para a redução do consumo. Desencorajar o uso improdutivo de recursos através da opinião pública, leis e taxas. Incentivar a recuperação do ambiente. Gerar e consolidar o conhecimento para a preservação social e ambiental no longo prazo. E, finalmente, priorizar o respeito internacional, a cooperação global e o intercâmbio justo. E, para finalizar, nós temos aqui área e qualidade dos ecossistemas em relação ao tempo. Este é o momento atual. Aqui, os anos com rumo ao passado, à origem da Terra, né? Aqui é o futuro. Aqui temos extração e consumo de energéticos fósseis e minérios.
población humana. Entonces vean que un poco más de 100 años atrás, ¿no? 300 años, ¿no? Comenzó a utilizarse o carbón, o petróleo y o gas. Eso permitió movilizar una grande cantidad de minerales. Y la población creció, se adaptando a este ciclo. Y también este consumo de energía y minerales produjo una queda, ¿no?, en la área y en la calidad de los ecosistemas y a pérdida de servicios ambientales. O petróleo se va a acabar. Y también su uso tiene que ser limitado por causa del aquecimiento global. Entonces, nem todo petróleo que está ainda embaixo da terra pode ser utilizado. A população vai ter que ajustar-se, pode ajustar-se a 3 bilhões de maneira gradual ou a 1 ou 2 bilhões de maneira catastrófica. E os ecossistemas podem ser recuperados em período de 100, 500 anos, ou se a destruição é muito grande, pode levar milhões de anos. Aqui usamos uma escala logarítmica. Vamos ver o mesmo gráfico com uma escala linear. Então, a população deve ficar ciente desta perspectiva, né? Geralmente são poucas pessoas que estão sabendo desta situação. Quando a gente usa uma escala linear, e ainda mais curta, né, de 100.000 anos para cá, aqui é a existência da espécie humana, 100.000 anos. 10.000 anos, este período, a décima parte disto, né, corresponde ao processo da civilização atual. E 100 anos corresponde ao uso mais intenso do petróleo. Então, vejam como a área e qualidade dos ecossistemas tem um declínio muito grande, sobretudo nos últimos 100 anos. Assim como o uso do petróleo e dos minerais. E aumento da população humana. Se dispara. E com esta escala de tempo, a gente pode ver que é possível recuperar os ecossistemas. E seria necessário fazer isso em 100 anos, né? Ou isso, se esse processo destrutivo for muito intenso, pode levar milhões de anos. Não se recuperar. Inviabiliza a espécie humana. O uso do petróleo e o fim do petróleo. E aqui o ajuste da população. Então, esta história emocionante, né, do capitalismo é esta fase. E se ele continua, vai ter consequências dramáticas. Né? Então é necessário começar a pensar em como se organizar para as fases seguintes. Então, primeira coisa que é necessário é pensar, certo? Todo mundo tem que pensar, não somente uns poucos, por todo mundo. Atuar a nível local e planetário, né? Então, somente compartilhando informação e criando novas estruturas de organização humana que é possível enfrentar esta situação. E os dois últimos slides. Então, esta situação de hoje, né, os países periféricos dando suporte às nações centrais, estas se tornaram insustentáveis, já queimaram todas as suas florestas, né, agora estão ajudando a queimar as florestas destes. Qual é a transformação que é necessária? As nações centrais não precisam desaparecer. Elas têm que se tornar países sustentáveis e autossuficientes. E os países periféricos também se tornar países sustentáveis e autossuficientes. E estabelecer
relaciones internas e externas equilibradas, né? Que podem tomar como base o conteúdo energético dos recursos, basicamente o conteúdo de energia, né? Materiais renováveis que cada recurso tem. Essa composição que deve dictaminar seu preço e não o valor, o suposto valor de utilidade dado pelo marketing. Então, temos que ir da relação de dependência para uma relação de autonomia. Bom, essas são as ideias que eu trouxe para vocês neste evento. Eu fiz esse trabalho junto com um aluno de mestrado, Ari Costa, né? E a gente agradece muito a sua audiência. Muito obrigado.